A inteligência dos Estados Unidos acaba de revelar uma informação que contraria as declarações otimistas do próprio governo Donald Trump e de Israel. O programa nuclear do Irã não sofreu danos consideráveis com os ataques recentes. Segundo avaliações confidenciais da comunidade de inteligência americana, o tempo que Teherã precisaria para produzir uma arma nuclear permanece praticamente o mesmo desde o verão do ano passado, quando os bombardeios conjuntos americano e israelenses já havia adiado o cronograma para cerca de 9 meses a um ano. Essa conclusão, divulgada pela Reuters através de autoridades da inteligência do próprio Donald Trump, surge após 2 meses de uma guerra intensa iniciada em 28 de fevereiro, que tinha como um dos objetivos declarados impedir que o Irã desenvolvesse uma arma nuclear. O contexto dessa revelação remonta a uma escalada que começou bem antes. Em junho do ano passado, durante uma ofensiva de 12 dias, os Estados Unidos e Israel atacaram diretamente os principais complexos nucleares iranianos, Natanz, Fordo e Isfahan. Na ocasião, os ataques destruíram ou danificaram gravemente as instalações de enriquecimento de urânio, incluindo centrífugas e estruturas de processamento. O presidente Donald Trump chegou a declarar que o programa nuclear iraniano havia sido obliterado. No entanto, as avaliações de inteligência já indicavam na época que o material nuclear mais crítico, o estoque de urânio altamente enriquecido a 60%, permanecia intacto, provavelmente armazenado em túneis subterrâneos profundos e de difícil acesso. Com o início da nova fase de conflitos em fevereiro deste ano, batizada de Operação Fúria Épica pelos americanos, os esforços se concentraram principalmente em alvos convencionais, bases militares, infraestrutura de mísseis, defesas antiaéreas e até membros da liderança iraniana. Israel, por sua vez, realizou alguns ataques pontuais em instalações relacionadas ao programa nuclear, como uma unidade de processamento de urânio no final de março. Apesar disso, a inteligência americana concluiu que esses golpes adicionais causaram apenas danos limitados ao programa nuclear como um todo. Os 3 grandes centros de enriquecimento já operacionais em 2025 continuam inoperantes ou severamente comprometidos, mas o conhecimento acumulado, a capacidade técnica e, sobretudo, o estoque de material físsil não foram eliminados de forma decisiva. Eric Brauer, vice-presidente do Programa de Estudos de Materiais Nucleares do Nuclear Threat Initiative, afirma que o Irã ainda não possui todo o seu material nuclear, até onde sabemos, provavelmente localizado em sítios subterrâneos profundos onde as munições americanas não conseguem penetrar. Já para David Albrecht, ex-inspetor da ONU e diretor do Institute for Science and International Security, lembra que o conhecimento não pode ser bombardeado, mas o conhecimento certamente pode ser destruído, e os assassinatos de cientistas nucleares iranianos ao longo dos anos contribuíram para isso. Ainda assim, o cronograma permanece estável porque o principal gargalo para uma arma nuclear é o urânio enriquecido a níveis próximos de armas, e cerca de 440 quilos desse material a 60%, suficiente para até 10 bombas nucleares, continuam fora do alcance dos ataques aéreos. A Agência Internacional de Energia Atômica não tem conseguido inspecionar os locais afetados desde o início dos conflitos mais recentes, o que aumenta a incerteza. O Irã suspendeu a cooperação com os inspetores e nega veementemente qualquer intenção de construir armas nucleares, repetindo que seu programa é exclusivamente pacífico. A inteligência americana e a própria agência internacional concordam que Teherã interrompeu esforços de desenvolvimento de ogivas em 2003, embora Israel e alguns analistas acreditem que partes do programa foram preservadas em segredo. Independentemente disso, o fato de o estoque de urânio enriquecido não ter sido destruído ou removido significa que se o Irã decidir correr para uma arma nuclear, o prazo continua sendo de meses e não de anos.
Sendo assim, o programa permanece intacto. Do lado americano, o governo Trump mantém um discurso de vitória. A porta-voz da Casa Branca, Olivia Wallace, declarou que as operações obliteraram as instalações nucleares e dizimaram a base industrial de defesa que protegia o programa. O vice-presidente J.D. Vance reforçou em sua rede social que o Irã nunca poderá obter uma arma nuclear. No entanto, as avaliações internas da inteligência detalham um quadro mais realista. Sem a destruição física ou a remoção do estoque de urânio enriquecido, qualquer atraso significativo no programa nuclear iraniano depende de ações mais arriscadas, como operações terrestres especiais, algo que já foi considerado, mas não executado. A guerra, que durou mais de um mês até um cessar-fogo temporário em 7 de abril, deixou o Irã em uma posição delicada. O país bloqueou parcialmente o Estreito de Hormuz, responsável por cerca de 20% do petróleo mundial, desencadeando uma crise energética global grave. Negociações indiretas entre Washington e Teherã continuam, mas o foco agora se divide entre o programa nuclear, o arsenal de mísseis e a estabilidade regional. Essa incapacidade de eliminar o material nuclear pode forçar uma nova rodada de diplomacia, ou pior, uma escalada ainda maior. A nova revelação da inteligência dos Estados Unidos serve como um lembrete claro de que os ataques aéreos, por mais precisos que sejam, têm limites contra um programa nuclear subterrâneo e disperso como o do Irã, que perdeu infraestrutura visível e capacidade imediata de enriquecimento, mas reteve o elemento mais perigoso, o material já enriquecido e o conhecimento científico acumulado. O próximo capítulo desta longa crise dependerá tanto de bombas quanto de negociações. É sempre uma honra em trazer análises e conteúdos exclusivos para vocês. Por isso peço seu apoio. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.